Alô, turma, paz do Senhor, de volta, agora com mais um módulo, Administração Eclesiástica e Direito Eclesiástico. Faz parte do nível médio do Seminário Maior do Ensino Teológico do IB, Instituto Bíblico Ebenezer, ok? É uma matéria muito importante, principalmente para aqueles irmãos que estão envolvidos com a administração, com a parte da administração, secretaria, tesouraria, essas coisas, na igreja essa matéria é muito importante. Na introdução, nos diz sabendo que nenhum segmento da sociedade poderá obter sucesso se não usar as propriedades da administração e do direito. O Instituto Bíblico Ebenezer traz ao aluno da introdução à administração e ao direito eclesiástico, que com certeza será útil não só na sua vida secular, como principalmente na administração da igreja. Podemos afirmar que os princípios estão implícitos na vida de cada aluno. Buscamos aqui demonstrar as responsabilidades da gestão dessas modalidades, de modo que o gestor, seja ele pastor, dirigente de igreja ou leigo, tenha um desempenho favorável, contribuindo para que a igreja se organize e cumpra o seu papel na sociedade. Precisamos entender que tanto a administração como o direito precisa ser aplicado na igreja de uma forma, porque como igreja, como organização, precisamos cumprir os nossos deveres. Gestão é a ação de administrar, dirigir ou gerenciar uma atividade, negócio ou empresa, fazendo com que ela caminhe bem, produza resultados, criando e nutrindo uma teia de relações. Tratando-se de uma entidade do terceiro setor, como são as filantrópicas, como é o caso aqui abordado, o objetivo primordial é o bem comum e a evangelização e não o lucro, embora a dimensão financeira seja fundamental para o seu desenvolvimento. Ou seja, a igreja não está preocupada em ter uma conta na poupança, na conta corrente, não. Ter finanças e ter patrimônio. Ela está preocupada em cumprir a sua função primordial, que é a evangelização. Levar o evangelho a todos que dele necessitam. No capítulo 1 vai ser abordado, ou vamos abordar, a administração eclesiástica. O modo é dividido em duas partes, parte 1 e parte 2. Parte 1, administração eclesiástica, e parte 2, direito eclesiástico. Ok? Começando da administração, ele fala sobre administrando o rebanho. Cuidar do rebanho de Deus é uma das mais nobres tarefas dadas por Deus ao homem. Representa também enorme e pesadas responsabilidades, pois quem administra uma igreja está lidando não só com as questões administrativas do dia a dia, mas sobretudo com o preparo de almas para a vida eterna. Eu tenho dito sobre, nesse caso, a função do pastor responsável, nós chamamos de pastor presidente, em congregação nós chamamos de direção, de dirigente, que em primeiro lugar está a vida, está a salvação das almas. E faz parte da administração eclesiástica, porque também administramos essa parte. Então, eu preciso ter base, eu preciso ter conteúdo para ajudar que esses que chegam à igreja permaneçam fiéis ao Senhor. Embora as necessidades espirituais sejam mais importantes, ao lado humano, a organização, o modo de fazer as coisas que também não pode ser desprezado. A palavra de Deus diz que se eu não sei administrar minha casa, olha só, se eu não sei administrar minha casa, como irei administrar a igreja? Então, eu preciso ser um bom administrador para também, de uma forma correta, administrar o que é meu, porque assim poderei ser fiel ao administrar o que é de outros. O que significa administração eclesiástica? A administração eclesiástica é o estudo dos diversos assuntos ligados ao trabalho do pastor no que tange a sua função de líder ou administrador principal da igreja. Eu tenho dito em sala de aula sobre essa visão do pastor sobre entender tudo que ocorre na igreja. Eu preciso, como líder, conhecer também essa parte secular que é a administração. Eu conhecendo a administração, eu posso aplicá-la na igreja, eu posso aplicá-la no meu serviço na igreja.
Lembremos-nos de que a igreja é simultaneamente organismo e organização. Organismo fala dela como corpo de Cristo, igreja eleita, igreja universal. Organização fala de um, não vou dizer empresa, mas de uma instituição que é criada para bem servir a todos. A título de soma, eu quando fui chamado para trabalhar num seminário, eu perguntei ao pastor se aquele seminário tinha CNPJ. Aí ele falou para mim, tem não. Eu falei, então a gente tem que acertar o seminário. Porque não tendo CNPJ, ela é um fundo de quintal, tem que ser organizada, não pode deixar de ser organizada. Então a igreja precisa ser organizada. Tá ok? Ela não pode exercer determinadas coisas se ela não for organizada. E a partir da sua organização, ela tem direitos e deveres. Isso aí nós vamos ver no dia a dia, nas aulas que nós vamos seguir. Administração é outra palavra para mordomia ou direção. Mordomos ou administradores são responsáveis sobre algo confiado a ele por alguém mais. Ou seja, Deus nos confia e somos mordomos dele. Estamos aqui para servir, para dar continuidade àquilo que já foi iniciado por outros ou pelo próprio Jesus na igreja primitiva. Ok? Então eu preciso saber administrar. Eu fico preocupado que tem líderes que não se preocupam muito com isso. Leva a igreja de qualquer maneira e não sabe o prejuízo que traz isso ao reino. Administração e pastoreio são interdependentes. Uma coisa é eu pastorear, outra coisa é eu administrar. Ok? A administração fala do físico, né? Fala do patrimônio da igreja. E pastorear fala da alma da igreja, dos membros da igreja. Então eu tenho que saber fazer essa diferença. Volto a dizer, estão intrínsecos, estão implícitos um no outro, mas eu tenho que saber fazer essa diferença. Boa liderança, boa administração. Eu tenho dito que o líder ele nasce, mas existem algumas características para você reconhecer o líder. Às vezes você tem um grupo de crianças brincando, aí você olha, tu vê que tem sempre um que se destaca. Aí tu fica namorando ele para você ver. O líder já mostra alguns pontos na vida dele como chamada de líder. Mas mesmo ele tendo chamada de líder, ele precisa de preparo. Não é pegar ele e dizer, você é líder e botar para liderar. Não é dessa forma. A boa administração só será possível se houver uma boa liderança. É isso aí. Às vezes, o líder, o pastor da igreja, ele não tem esse tino para administração, para alguma coisa. Mas se ele for bom líder, ele vai ver quem do seu rebanho, quem da sua igreja, tem aquela vocação, aquela chamada dentro daquilo que ele precisa e coloca. O líder sabe colocar as peças, me permite a expressão, ou as pessoas no seu devido lugar. Eu tive uma surpresa, meu genro foi recebido numa igreja, me permite não colocar o nome da igreja, citar o nome da igreja, que ele, quando chegou, o pastor da igreja perguntou a ele, eu vou lhe fazer duas perguntas, uma de cunho eclesiástico, uma de cunho secular, pessoal. A de cunho eclesiástico, eu gostaria que você me responda. A de cunho pessoal, se você quiser responder, você pode responder ou não. Aí ele perguntou, primeiro, o de cunho eclesiástico. Ele falou, você está vindo dessa igreja, qual eram as suas funções lá na igreja? Qual era o teu trabalho na igreja? Ele falou para aquele pastor, eu era líder da mocidade, diácono na igreja, superintendente da escola dominical. E de cunho pessoal perguntou qual era tanto dele quanto da minha filha, qual era a responsabilidade dele, qual era a formação dele pessoal. Ele falou, engenheiro, fiz um mestrado em máquinas e tal. Quer dizer,
Quando o pastor, o líder, fez essa pergunta para ele, diminuiu algumas etapas na vida dele agora na igreja. Porque uma coisa é a pessoa chegar e você não saber o que ela faz. Qual é a formação dela. Outra coisa é você saber a formação e numa necessidade na igreja você ter a ferramenta e pode ter uso rapidamente da pessoa. E na igreja também, dentro disso, ele foi aproveitado na área de obra da igreja, foi aproveitado na área de ensino da igreja, quer dizer, queimou algumas etapas, mas deixa estar que essa pessoa já tinha uma certa caminhada. Então o líder tem isso. Não tem esse negócio de se esconder e tal, ele trabalha muito à vontade. A melhor passagem bíblica que trate dos dons ministeriais para definir conceitualmente como atua essa liderança qual o objetivo encontra em Efésios capítulo 4, verso 11 e 16, e vou ler. Eu preciso ler porque nós vamos falar alguma coisa dentro disso, vamos pontuar e queria ler. A partir do verso 12, capítulo 4, a partir do verso 12, diz-nos dessa forma, a partir do verso 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida e estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. Eu preciso ter este cuidado, porque os dons foram dados e eu preciso saber usá-los. Então, fala sobre isso, é o padrão universal de liderança, eu preciso estar dentro disso. E o grande problema, às vezes, é que nós criamos determinadas coisas na igreja e esquecemos do que a Bíblia fala. Por exemplo, a escola de discípulos, a escola que Jesus fundou, a princípio os discípulos, depois eles são mandados a evangelizar, passa a ser apóstolo, porque discípulo é o aluno e apóstolo é aquele que é enviado. E a gente não entende isso. Nós queremos ter títulos e não entendemos o que significa o título. Eu preciso ter esse cuidado e saber os propósitos, tá? Que são imensuráveis. Os propósitos nesse chamado, né? Nesses dons que Deus nos dá. Dons ministeriais são, portanto, a constituição do legítimo exercício da liderança eclesiástica para conduzir o corpo de Cristo aos verdadeiros propósitos para os quais ele veio à existência. Então, eu preciso ter isso. Olha, eu preciso ter treinamento, querendo o aperfeiçoamento de todos. Versículo 12. As realizações para a obra do ministério. Olha como é que funciona o capítulo 4. Realizações para a obra do ministério. Versículo 12. Edificação. Para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, esses ministérios que são dados pelo Senhor é para também a edificação do corpo de Cristo. Para a unidade. Até que cheguemos à unidade da fé. Ele quer que todos tenham o mesmo patamar. Eu sempre falo nas minhas aulas e pregações, quando o assunto permite, dentro da unidade, é que quando Deus nos olha, nos vê no mesmo patamar. Paulo vai dizer isso numa das suas cartas, que tenhamos nossos irmãos superiores a nós.
Nós, por termos um pouco mais de conhecimento, não somos maiores do que ninguém. Falei uma pregação, ou até mesmo na aula, não lembro, falando sobre João capítulo 12, acho que é João capítulo 12, que vai falar sobre cadê para não falar? Perdão, me perdi um pouquinho, mas já vou me achar. Capítulo 11, ressurreição de Lázaro. O versículo 21 vai dizer que Marta falou para Jesus: Senhor, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí no versículo 32, Maria vai fazer a mesma coisa. Mas quando olhamos Marta e Maria, no âmbito da igreja, Marta é a logística e Maria é a oração. Aí olhamos Maria num patamar maior. O próprio Jesus falou: Marta, Maria escolheu a melhor coisa. Mas quando eu olho as duas, eu vejo que a fé era a mesma. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Todas as duas criam nos milagres que Jesus exerceria na vida de seu irmão. Então, os dons ministeriais são dados a nós, ou são dados à igreja, para que chegamos a uma unidade, a uma medida correta de fé. Nem mais, nem menos. Precisamos entender isso. Conhecimento é ao conhecimento do Filho de Deus. Versículo 13. Similitude, semelhança ao conhecimento de Deus à medida da estatura completa de Cristo. Devemos ser semelhantes um ao outro. Firmeza, versículo 14, para que não sejamos mais meninos, levados por qualquer vento de doutrina. Então, firmeza. Os ministérios, dons ministeriais são dados à igreja, quando bem administrados, são dados à igreja para isso. E crescimento. Cresçamos em tudo e sejamos bem ajustados. Então, na própria Bíblia vai falar sobre essa administração na nossa vida dos dons espirituais. Diferença entre liderar e administrar. Liderar, dar direção, administrar, dar estrutura. Liderar, mostrar o caminho. Administrar, mostrar os processos. Aí quando eu vejo isso, eu lembro, na década de 80, eu trabalhei no departamento de OIM das Casas Pernambucanas do Rio de Janeiro, e tive a oportunidade de ver isso. Nós tínhamos um gerente que era um verdadeiro líder, ele nos dava todas as diretrizes e nós levávamos o trabalho adiante. Então, liderar isso é motivar, inspirar os liderados, criar a visão, tem a voz de comando, liderar. E o organizador desenvolver tudo aquilo que o líder nos dá como diretriz. Como ser um bom administrador? O bom administrador não faz mil coisas. Não faz mil coisas. Ele distribui responsabilidade. Às vezes, nós estamos fazendo um trabalho na igreja, às vezes 2 meses, 3 meses, organização, logística e tal, aí realiza o trabalho e é bênção. Aí alguém chega para o pastor e fala: pastor, que grande trabalho o senhor fez. Quando a gente ouve, a gente olha para o cara e fala assim: poxa, esse cara esqueceu que todo mundo trabalhou. É porque ele é o líder e vai cair na conta dele todo o desenvolvimento do trabalho. Mas também, se der errado, ele vai ser cobrado também. É o líder. Distribui. O administrador, ele distribui as coisas. Às vezes ele tem que botar a mão para ensinar, mas a visão dele é distribuir as coisas. Aí nós vamos olhar a vida de Jesus como esse administrador, como esse exemplo, né? Esse ícone no trabalho. Quando as talhas estavam vazias, ele disse: encheis as talhas. Ele não foi lá encher as talhas. Quando foi lá no túmulo de Lázaro, ele disse: tirai a pedra. Quando alimentou as 5.000 pessoas com pães e peixe, ele disse: recolhei os pedaços que sobejaram. Então o administrador está sempre para orientar, dirigir e controlar os esforços. Precisamos entender isso. Tá? Saber que não deve trabalhar sozinho. Nós vamos ver isso
Moisés, no capítulo 18 de Êxodo, lá no a partir do verso 13, ele está atendendo, a partir do verso 18, está atendendo uma multidão de manhã até a noite. Aí o sogro dele olhou ele e deu um conselho: poxa, ô Moisés, não faz dessa forma não. Faz dessa forma, bota maioragem em grupos de 10, de 50, de 100. Esses vão tratar das coisas mais simples e as complicadas e traz para você. Aí Moisés olhou aquilo com bons olhos e tirou uma carga de cima dele. Saber que é o principal criador da atmosfera do ambiente no seu grupo de oficiais. A pessoa que está administrando, ele cria essa harmonia, essa boa atmosfera. E o trabalho segue. Se levar a sério sua administração, procurando ter iniciativa e modificação para que os outros o acompanhem. Ele precisa ter iniciativa e motivação, porque senão ninguém vai acompanhar ele. Isso é fundamental, é primordial na área de administração eclesiástica. Saber que sua presença é primordial para o desempenho das tarefas de interesse geral. Esse administrador tem que estar perto, próximo. E não precisa nem pegar na ferramenta, mas só a presença dele já dá um incentivo ao seu liderado. Infelizmente, tem gente que gosta de administrar, de liderar atrás de uma mesa. Não deve. Vai ter problema lá na frente. Sob o ponto de vista bíblico, já falamos, a Bíblia tem sido citada por sua demonstração de princípio administrativo. Um dos exemplos mais notórios é a linha de autoridade estabelecida por Moisés em atenção ao conceito de Jetro, seu sogro, cerca de 1.500 anos antes do nascimento de Cristo. O que acontece? Eu estava na Fundação Getúlio Vargas na década de 80, eu não lembro a época, deve ter sido aí 85, 86. A empresa que eu trabalhava, no caso, como já falei, as Casas Pernambucanas, trabalhei no departamento de OIM e o meu gerente me concedeu fazer um curso na Fundação Getúlio Vargas. Quem conhece o nome sabe que é uma entidade de ensino muito respeitada no país. Fui lá fazer. E além desse curso, eu fiz um curso chamado Administração de Estoque. Nesse curso de administração de estoque, quem nos deu o curso foi um gerente do almoxarifado da Petrobras, numa das sessões da Petrobras, e ele iniciou justamente com essa passagem de Êxodo, capítulo 18. Ele, naquela época, disse que a base da administração, pelo menos foi ele era bem estudado, e falou que estava nesse conselho de Jetro a Moisés. Toda a base da administração. Eu achei interessante, eu como cristão já nessa época, eu agradeci a Deus, louvei a Deus por a palavra de Deus ser exaltada numa instituição tão grande como a Fundação Getúlio Vargas e por um profissional do porte. Outros exemplos na administração, do ponto de vista bíblico, precisamos ver, vai ter Davi separando os sacerdotes em grupos, em turnos, vão ver os próprios sacerdotes sendo na execução dos serviços do tabernáculo, também sendo divididos. Então, em toda a área da Bíblia, nós vamos ver essas separações. José no Egito, ele foi colocado como administrador, foi um excelente administrador, tanto é que caiu na graça de Faraó e ele foi chamado como segundo no Egito. Salomão, quando recebeu do Senhor todos os dados necessários para a construção do templo, também ele cria uma administração, né? Os grupos, separa os grupos e administra. Já falamos no período do Novo Testamento, Jesus ensinando os seus auxiliares e depois envia, eles dá poder, autoridade deles de fazer, ensina tudo. Então, a administração no Novo Testamento, o próprio Jesus se encarregou disso, e vamos ver também a Igreja Apostólica,
os líderes propuseram a multidão de discípulos a instituição de diácono. O que foi isso? Eles estavam no trabalho do dia a dia na igreja primitiva, e chegou um ponto que estava difícil de fazer tudo. Aí eles viram a necessidade de criar um grupo de diáconos para servir a mesa, visitar as viúvas, os órfãos. Então isso aí faz parte da administração eclesiástica no ponto de vista bíblico. Em todo ponto você vai ver, vai notar que a administração vai estar patente. Patente. Isso tudo é função do capítulo 1. O objetivo da organização é simplificar o trabalho e facilitar a produção. Às vezes você está num serviço só observando. Observa, aí daqui a pouco tu chega para o teu grupo e fala, faz assim, e a coisa flui. Eu faço muito isso nas obras da igreja. Às vezes a gente vai fazer mutirão e você sabe o que é juntar um monte de homem, né? As mulheres, às vezes, é na logística da cozinha, fazer nossa refeição, nossos lanches, mas os homens é no bruto. E às vezes, se você não souber administrar, você tem problema. Nós fizemos, certa vez, uma laje na igreja, e eu coloquei um líder na área da laje em cima, enchendo a laje, e fiquei com o grupo embaixo organizando o concreto. Tudo no seu tempo, quando um cansava, eu substituía, né? E foi boa, foi bem louvável o final daquele trabalho, por causa de uma organização. E a organização é para simplificar o trabalho e facilitar a produção. Às vezes você tem algo na tua casa fazendo, você faz de qualquer maneira, aí chega alguém e fala assim, pô, faz isso aqui primeiro, depois faz isso, depois faz isso, depois você junta, e você fala assim, puxa vida, se eu tivesse pensado isso antes do tempo. Então isso são os objetivos da organização, tá ok? Simplificar e facilitar, tá? Então quando alguém tiver querendo te dar um alô, a gente fala alguma coisa para te facilitar, escuta. Não faz o ouvido de mercador, não. Escute, aí você processa aquilo que você escutou, no momento você põe aquilo em evidência, em ensaio, e você depois pesa se aquilo que aquela pessoa te deu te ajudou na produção. Então você vai e aplica e vê o resultado. Deu um resultado bom. Mesma coisa na igreja, na evangelização, às vezes, vamos sair evangelizando, e são cada um para um lado, aí vem um líder, organiza tudinho, ó, vamos fazer dessa forma, você faz isso, você faz aquilo, tal, e daqui a pouco a gente vê um melhor resultado. Trabalha menos, geralmente quem se organiza trabalha menos e produz mais. Princípios de administração. Esses princípios são de John Henry Jovert e estão no livro Pregador em Sua Vida e Sua Obra. 1. Jamais se atire a realizações contando com pequenas maiorias. Pequenas. Você ou seus projetos corre perigo de uma grande porcentagem do grupo que lidera estar na oposição. Então a gente tem que trabalhar não com pequenas, mas com grandes maiorias. 2. Evite a atitude notória e vã de sempre querer novidade. Normalmente as grandes novidades morrem no nascedouro. Cuidado com novidade. Antes de qualquer coisa, leia, faça tudo e tal, até concretizar. Não crie novidade no meio do projeto. 3, jamais confundem o aumento da organização com a ampliação e o enriquecimento da obra. Às vezes organizamos demais, mas nossa organização é desprovida de vida. Não adiantaria se Deus tivesse criado o homem com todos os seus membros e órgãos, se não tivesse soprado nele o fôlego de vida. Então tem que ter cuidado com isso. Não confundir o aumento da organização com a ampliação e enriquecimento da obra. 4, nunca se tornem vítima do critério dos números. Nem sempre uma igreja grande significa uma grande igreja. Deus quer quantidade? Quer, mas quer qualidade. Quer qualidade. Então eu preciso ter esse cuidado, porque todo projeto grande é complicado, às vezes tende a cair. Tudo que começa pequeno vai crescendo de pouquinho, vai se alicerçando. Então tenha isso
como critério. Cuidado com os números, que a gente às vezes passa 2, 3, 4 anos e a igreja não cresce, ou cresce bem pouquinho, e a do vizinho está crescendo, está jogando gente para fora. Aí daqui a pouco tem um escândalo, aquela igreja acaba e a tua continua crescendo de pouquinho em pouquinho. Então, não se torne vítima de critérios de números. 5. Nunca pense que favorecerão os negócios proclamando as suas qualidades pessoais. Cuidado. Qualidades pessoais não são, como dizer assim, divulgadas. Elas são vistas no dia a dia. Tal qual o fruto. Eu não tenho que dizer para os outros que eu sou o cara, que eu sou humilde, que eu sou simples. Não. As pessoas veem nós. Então não divulgue. Vai fazendo e na medida que você for fazendo, você vai vendo o crescimento da qualidade do que você está fazendo. Eu tive uma experiência interessante e esses dias eu estava vendo uma pessoa muito perto de mim trabalhando e eu vi o cuidado que ele tinha fazendo. Eu falei, rapaz, investe nisso que você vai ganhar dinheiro, porque você faz com amor. Com amor. Tudo que você faz com amor tem qualidade, tem crescimento. Eu estava mexendo numa tomada de elétrica de uma casa e a proprietária, uma amiga minha, estava me vendo e me olhou e disse, poxa, ela da igreja, o irmão Paulo, você gosta do que você faz, né? Aí eu falei, gosto. Foi porque eu estou vendo que você faz com todo carinho. As pessoas estão nos olhando. Então, quando fazemos o que gostamos, fazemos com qualidade. O termo bíblico para administração é oikonomos, perdão, que significa, que vem da palavra, que vai gerar a palavra dispenseiro. Também é traduzida como mordomo, administrador, como tesoureiro, curador. Oikonomia é mencionada 9 vezes, sendo traduzida por administração, dispensação ou serviço. O conjunto de palavras tem como radicais o vocábulo casa e lei. No grego clássico, oikonomia significa originalmente a gerência de um lar. Oikonomos denotava o mordomo da casa. No latim, o termo é economia, ou economia, de onde se deriva o nosso vocábulo economia. Dispenseiro equivale ao econômo, originalmente um indivíduo encarregado da administração. Então, nós temos tudo isso na palavra de Deus. E como o economo, ou dispenseiro, ou mordomo de Deus, precisamos entender, isso é fundamental entender, que nós fomos chamados para servir aos outros. Aos outros. Eu não fui chamado, o administrador, o líder, não foi chamado para ser servido. Ele serviu os outros. Eu procuro servir os outros com conhecimento que eu obtive através de estudo. Na igreja, às vezes, tenho uma necessidade e se eu posso servir, por que não servir? Então eu tenho que ter este cuidado de, como mordomo de Deus, como participante da administração da casa de Deus, servir aos outros, sempre servir aos outros. O termo é dar e dar-se-vos-á. Gosto muito desse texto. Dar e dar-se-vos-á. Medida sacudida, recalcada e transbordante. Sacudida. Aí quem falou isso a primeira vez que eu vi, não sei se ele ouviu de outra pessoa, foi o pastor Silas, numa pregação dele. Ele falou sacudida e ele fez a analogia do pipoqueiro. Quando você vai comprar pipoca, ele joga a pipoca, né? Medida sacudida, ele vai, sacode, bate o saco, aí continua enchendo, continua, quer dizer, sacudida recalcada. Várias vezes ele faz aquilo, e no final, quando o saco já está cheio, ele joga por cima, transbordante. E eu aprendi que quando eu sirvo a Deus, quando eu sou mordomo de Deus, quando eu administro as coisas de Deus,
ele não me fica devendo nada, ele sempre vai me dar mais do que aquilo que eu dou a ele. Às vezes nós achamos que o dar mais de Deus é dar um carro, dar uma casa, dar um bom emprego, e às vezes a saúde. Um dia eu já passei por médico nos últimos 3 anos, eu passei por cirurgia, por necessidade, mas já teve época de eu ficar quase 5 anos sem tomar um remédio, sem ver um médico. Aí eu comecei a entender essa dar-se-vos-á. Então, às vezes eu dou, esperando receber em troca algum bem material, e Deus me dá saúde, me dá paz, me dá tranquilidade, me dá segurança em família. Tudo isso são pagamentos, me permite expressão, são pagamentos de Deus na minha vida. Ele não fica me devendo nada. Só ir deitar no meu travesseiro e lembrar que tive um excelente dia, tive papo com amigos, tive compreensão de pessoas, pude trabalhar e trazer o meu pão de cada dia para casa. Isso já é um ganho enorme na minha vida, tá ok? Continuaremos no capítulo 2, num outro vídeo, falando da distinção clássica entre igreja invisível e igreja visível, tá ok? Isso é uma coisa rápida, mas eu preciso parar por aqui. Continuamos no próximo vídeo.